Eu sou o professor Wilson Marchionati, eu também atuo nesses cursos de pós-graduação em finanças para profissionais financeiros que a PUC tem. Lembrando que essas 3 lives, ontem a gente teve uma aula com o professor André Bona, ela também vai ficar disponível até dia 5 de agosto na nossa landing page, que é a mesma landing page onde vocês se inscreveram, é mkt.pucrs.br/financas. Até pedir para o pessoal da produção colocar isso também no chat, para vocês poderem ver. Então, são 3 lives, ontem com o André Bona, falando sobre bancos e corretoras nessa nova ordem digital. Hoje o professor Leandro Racier vai falar sobre renda fixa e renda variável nesse novo cenário de juros. E amanhã o Gustavo Cerbasi vai falar para nós sobre o planejamento financeiro nesse cenário mais digitalizado, de juros baixos também, como que fica principalmente para o planejador financeiro. A gente tem muitos alunos que atuam em planejamento financeiro, como assessores, ou trabalhando em bancos, ou corretoras, ou serviços financeiros no geral. Então, vamos falar sobre esses temas importantes. Hoje, um tema que diz respeito a todo mundo, até mesmo investidores, né, não necessariamente profissionais financeiros, então todos estão convidados a participar, que é renda fixa e renda variável em um cenário de juros menor, como é o que nós estamos passando atualmente na economia, e que muitos preveem que vai perdurar por bastante tempo. Então, em cerca de 30 segundos está entrando o professor Leandro Racier. Eu vou só dar um último recado antes de darmos o ok para o Racier entrar, lembrando que até dia 5 de agosto, quem estiver participando dessas lives e tenha deixado o seu contato lá na LP, certo? Quem estiver participando, tiver deixado o seu contato na LP, mkt.pucrs.br/financas, e se matricular em uma das 3 pós-graduações que nós temos para profissionais financeiros, recebe uma certificação adicional. Um curso de extensão muito legal, com um conteúdo muito bacana, que é justamente sobre gestão, liderança e relacionamento com o cliente para profissionais financeiros, com professores de destaque mundial como o Aaron Ross, o Robert Cialdini e o Daniel Goleman. Quais são as 3 pós-graduações que recebem esse conteúdo adicional? Uma pós-graduação é de Finanças, Investimentos e Banking, é uma boa solução para quem quer se formar na área. Uma outra, o nome dela é Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. E a terceira pós-graduação é Finanças Corporativas, M&A e Equity. Então, vejam aí 3 opções, uma mais geral e abrangente sobre o mercado financeiro, outra para planejadores financeiros e outra para quem trabalha em setores financeiros de empresas ou finanças no geral. 3 opções boas e quem estiver fazendo essa matrícula até dia 5 de agosto recebe esse conteúdo adicional. Bom, então eu vou me despedindo e desejando uma boa aula para vocês e já convido o professor Racier para entrar. Legal, então tá, gente, vamos começar. É uma satisfação estar aqui, né? Agradecendo de imediato já a PUC pelo convite, dando essa oportunidade, né, da gente trabalhar um pouco, falar um pouco sobre esse momento ímpar que a gente vem vivendo na economia e nos investimentos de modo geral. Então, saudando aqui alguns alunos, matando a saudade de alguns alunos que eu já vi aí que estão assistindo, né? E é muito bacana receber as mensagens aqui da turma que já passou pelos bancos escolares, desde o ensino médio, da graduação e da pós-graduação. A gente está junto novamente aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Racier, eu sou professor na PUC desde 2008, leciono as disciplinas de mercado de capitais, introdução à economia no direito, finanças pessoais, matemática financeira, entre outros, né? E entre outras também lá no MBA, no pós-graduação. Então, a ideia é falarmos um pouquinho sobre o cenário do que a gente vive, né? Tendo esse contraponto entre renda fixa e renda variável. Eu vou, num primeiro momento, colocar aqui explorar um pouquinho sobre o momento atual e, no final, a gente vai abrir para algumas perguntas, tá? Para a gente poder fechar essa nossa hora de bate-papo aqui. Então,
De imediato, gente, o tema da nossa live, né, é justamente analisar um pouquinho, falar um pouco sobre renda fixa e renda variável diante do momento de juros, principalmente, que o Brasil vive. Jamais a gente iria imaginar que, voltando um pouquinho no tempo, mas que lá em 2002, 2003, 2004, quando o Plano Real realmente amadurece, né, e a gente começa a ver os resultados de todo um planejamento econômico, fiscal que o governo tomou ao implantar o Plano Real, e a gente verificar que a moeda, então, realmente foi uma moeda forte. A gente deixa para trás aqueles planos tampões que muitos de nós, muitos dos pais de vocês viveram lá, que era um período de inflação absurda, onde não se tinha controle, não se podia fazer planejamento algum. A gente entra numa nova era. Mas, mesmo nessa nova era, a ideia do governo sempre foi combater a inflação, e para isso usou um mecanismo, um dispositivo econômico, que é a taxa de juros, a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, que hoje é muito comum, a gente ouve falar a todo instante a respeito da taxa Selic. Mas lá atrás se criou a taxa de juros por dois motivos principais, para a gente assim, simplificar a conversa. O primeiro deles era atrair investidor estrangeiro para o país. Como o Brasil não tinha crédito, o Brasil era um país desacreditado, o Brasil vinha lá da época do governo José Sarney de um calote, o Brasil tinha um problema de dívida e não pagou para o FMI, então o Brasil carregava isso de ser um país caloteiro, um país que não pagou a sua dívida, então o Brasil tinha um risco alto. E o fato de a gente ter um risco alto, a credibilidade vai lá embaixo, né? Então a ideia do governo lá era o seguinte: bom, para poder atrair esse investidor estrangeiro, para poder trazer investimentos novos no Brasil, vejam como a gente vive em ciclos, a gente vive em ciclos e a gente está passando por um ciclo parecido com aquele de lá, economicamente falando. É claro que os motivos são outros, mas lá atrás a gente então, o governo, para poder atrair esse capital estrangeiro, elevou a taxa de juros. Ou seja, venham investir no Brasil, venham emprestar dinheiro para o Brasil, venham comprar títulos públicos brasileiros. Essa que é a ideia. A taxa básica de juros, a gente sabe, é a que remunera os títulos públicos, ou seja, quanto o Brasil está pagando para quem empresta dinheiro para ele. Então, o governo eleva essa taxa de juros para atrair esse investidor. Então, é aquela relação risco e retorno, ou seja, nós temos risco, mas a gente dá retorno, essa é a ideia. E também, em contrapartida, desculpa, quando a gente tem um retorno, uma taxa de Selic muito alta, eu também dou uma freada na inflação, que era um problema lá de trás. O Brasil vinha de uma memória histórica de inflações e chegou a bater 60% ao mês. Hoje em dia, a gente tem uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 2,13%, os dados que saíram essa semana, 2,13% ao ano. Na época, a gente tinha 60% ao mês de inflação. Então, o governo utilizou a taxa Selic, para entrar no nosso tema, a taxa básica de juros da economia, como um balizador da inflação, ou seja, a partir do momento que eu tenho o custo do dinheiro também muito alto, fica mais difícil se tomar empréstimo, fica mais difícil de comprar as coisas financiadas. Por quê? Porque é mais caro, o dinheiro é mais caro. Então, o governo de lá para cá vem utilizado essa ferramenta, que é controlar a inflação através da taxa de juros. E de lá para cá isso vem acontecendo. Na taxa de juros lá, nessa época, no início do Plano Real, lá em 94, voltei um pouquinho ainda, a taxa básica de juros da economia chegou a bater 49% ao ano. 49% ao ano. Trazendo também para o nosso tema e fazendo o link, quer dizer que, naquela época, lá em 94, uma pessoa, um investidor que investisse em renda fixa, investisse em título público, ele recebia de remuneração por isso aproximadamente 49% ao ano.
44% ao ano. Vou até fazer uma conta aqui, 49 dividido por 12, nós estamos falando em 4,08% ao mês de rentabilidade. Ou seja, a gente era feliz e não sabia. A gente, que eu digo, nós investidores aqui, né, que não estávamos nem acostumados em renda variável. Logo, se eu tenho um momento que a taxa de juros da economia paga isso, e que a renda fixa me proporciona uma rentabilidade de 4% ao ano, não tem por que eu correr risco na renda variável, eu investir em ações, ter volatilidade, se o governo está me pagando rigorosamente 4% ao ano. Pegava um pré-fixado de 49% ao ano, era isso que eu recebia. Então, de lá para cá, o governo vem monitorando isso. E então, voltando aqui à minha linha de raciocínio, então a meta do governo sempre foi combater inflação. A inflação sempre foi o bicho-papão da economia brasileira. E desde então, desde que o Plano Real foi implantado no Brasil, se busca isso. E, por incrível que pareça, nós vivemos um momento hoje onde a inflação não só está controlada, como ela está abaixo da meta do governo. O governo estipulou que, e sempre foi assim, ele sempre colocou metas de inflação. Na época do governo Fernando Henrique, no final do governo Fernando Henrique, e durante praticamente todo o governo Lula, a meta da inflação era 6% ao ano. O governo dizia o seguinte: se a inflação ficar 6% ao ano, 2 pontos acima, 2 pontos abaixo, ela está sob controle, né? Pois hoje a gente tem uma meta que foi reduzida para 4%, com 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Ou seja, 4 mais 1,5%, 5,5%. 4 menos 1,5%, 2,5%. Quer dizer que se a inflação tiver entre 2,5% e 5,5%, ela está dentro da meta e sob controle. Percebemos que a inflação está 2,13%, ou seja, então ela está abaixo da banda inferior da meta que o governo queria, tá? Mas depois a gente volta para cá. Então, de lá para cá, o governo vem trabalhando isso. Quando a inflação começa a aumentar um pouquinho, o governo sempre aumenta a taxa de juros. Aí ele controla a inflação, reduz a taxa de juros. Aí a taxa de juros está reduzida, o brasileiro por si só acaba se empolgando, sempre foi assim. Volta a inflação, volta a baixar a taxa de juros e assim, a aumentar a taxa de juros. Então, essa taxa de juros, se a gente for olhar um gráfico de longo prazo, vai ver que ela vem entre altos e baixos, sempre numa tendência de queda, muito forte. E, por incrível que pareça, chegamos num momento onde a nossa inflação está muito baixa e ela começa a atingir patamares de países de primeiro mundo, de países desenvolvidos. Então, parecia que nunca iria chegar esse dia, mas chegou esse momento. É por causa da pandemia? Sim, por parte, sim, mas ela antes da pandemia já estava sob controle, já estava muito baixa. Aí a gente olha, bom, mas então foi porque houve o impeachment da Dilma e a transição entre Dilma e Temer. Sim, a partir do momento que houve a transição Dilma para Temer, a partir daí a inflação começa a entrar neste patamar. Lembrando que durante o governo Lula, durante o governo FHC, essa inflação ela conseguiu ficar controlada. Final do governo FHC e governo Lula, praticamente os dois governos, os dois mandatos. No finalzinho do último mandato, ela começa a aumentar. No governo Dilma, sim, ela passa da meta, ela sobe muito, mas enfim, aí veio, eu não quero entrar o porquê que ela subiu, porquê que ela caiu, não é esse o nosso foco, né? Eu quero só trazer para a taxa de juros, mas a partir do momento que o governo Temer assume, o Brasil entra em recessão forte, nós tivemos um período muito forte de recessão, né? Até pouquinho tempo, e nesse período, então, a inflação baixou. É claro que a própria equipe econômica do governo Temer retoma a mesma ideia e a mesma política econômica
que o Fernando Henrique Cardoso tinha tomado, que o Lula tinha tomado, que a Dilma não tinha tomado. Então o Temer volta, traz um presidente do Banco Central independente, traz uma equipe econômica independente, uma equipe econômica que agrada ao mercado financeiro. Então se começa a trabalhar com os dados fiscais, né? Quando eu falo em dados fiscais, para quem tá me ouvindo e não entende bem, é lucro igual a receita menos custo, na realidade. Começa a controlar gastos e começa a mostrar realmente onde é que está o rombo do governo. E de lá para cá, o governo, então, continua reduzindo a taxa de juros. Por quê? Porque a inflação começa a ficar sob controle. Então, num primeiro momento, eles reduzem a taxa de juros para controlar a inflação, controla a inflação, depois que ela está sob controle, ela continua reduzindo a taxa de juros. Para quê? Aí é para começar a estimular a economia. A estimular. Quando a taxa de juros está muito alta, como eu falei anteriormente, a economia fica mais travada, fica caro o custo do dinheiro. A partir do momento que a taxa de juros cai, a economia começa a ficar um pouco mais atrativa, as coisas começam a ficar mais baratas e a gente começa a ter um consumo maior. E essa é a ideia do governo, né? Principalmente depois de um período de recessão. Então, desde lá, a nossa taxa de juros vem caindo. E agora, quando entrou a pandemia, né, em ação, nós vínhamos num processo de clara recuperação econômica. Não é alta recuperação econômica, é clara, ou seja, os números começavam a ser favoráveis. E eu já estou falando agora do governo Bolsonaro, da equipe econômica do governo Bolsonaro, que segue a mesma linha do governo anterior, do governo Temer. Então, segue a mesma linha e a gente estava retomando a economia quando veio a pandemia e essa pandemia atacou a economia mundial. Bom, o governo, então, por sua vez, como tem a inflação controlada, ele continua baixando e reduzindo a taxa de juros, que veio aí agora a taxas bastante... A gente está na taxa mínima de 2,25% ao ano, que é a taxa mínima histórica no país. Bom, nesse meio tempo, a gente, então, vem para os investimentos e a minha renda fixa vai começando e vai deixando de ficar atrativa. Em contrapartida, isso vai ser certamente pauta para as perguntas depois, a renda variável, num momento de pandemia, se fala muito em crescimento em V, o próprio ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, disse que é o V, mas que é o V da marca Nike, ou seja, um V mais... A retomada seria um pouco mais lateralizada e não tão inclinada, né? Seria mais inclinada, mais do lado horizontal do que do vertical, mas a questão é que nós estamos aí em 104, 105 mil pontos da Bolsa. E se a gente for analisar e olhar a renda variável, e é importante também fazer esse contexto aqui, a Bolsa começa a subir, a Bolsa brasileira começa a subir a partir do início do governo Temer, ou seja, nós estávamos no auge da crise, do impeachment, nós estávamos com os números de resultado primário péssimos, ou seja, o Brasil estava com déficit primário, ainda está, mas o número era assustador na época, e de lá para cá a Bolsa começa a subir, renda variável. Por quê? Porque a Bolsa precifica com bastante antecedência o que se vislumbra lá na frente. Então, a partir do momento que o governo assume e diz que vai voltar a uma política mais austera e que vai trabalhar com os dados fiscais e que vai controlar a inflação, isso agrada o mercado financeiro. Então, existe uma procura por ativos de renda variável, isso faz com que a Bolsa entre em tendência de alta. Neste momento, o investidor estrangeiro volta para o Brasil, lá no início do governo Temer, estamos falando aqui de 2016, 2017. E esse investidor estrangeiro movimenta muito e impulsiona a Bolsa. Impulsiona, sempre foi assim. A gente tem um fluxo, sempre tem, porque o investidor, o número de pessoas, pessoa física, investidor que investe em ações, ele era muito pequeno, ainda é muito pequeno, não dá 0,5% da população, ou não dá 1% da população, porque eu não fiz o cálculo agora com os números novos, mas sempre foi muito, muito baixo. Então, quem impulsionava realmente esses movimentos, tanto de alto como de baixo da Bolsa, sempre foi o investidor estrangeiro. Ele entrou forte
em 2017, foi aí que a Bolsa começou a subir. Mas a gente teve um fator importante, que foi o fator da greve dos caminhoneiros em 2017, que foi uma espécie de balde de água fria, né, num momento bastante promissor da economia, não pelo governo em si, mas pela retomada da equipe econômica, lá do governo Temer ainda. E nesse momento, em 2017, esse investidor estrangeiro sai da Bolsa. E a curiosidade é que, passado o pico, né, da crise ali, da pequena crise que teve a greve dos caminhoneiros, a Bolsa volta a subir, só que aí sim, esse movimento de alta, ele começa a ser, ele é movido por migração de investidores, pessoa física, que antes investiam em renda fixa, e com a queda da taxa Selic, começam a achar alternativas mais rentáveis para a renda variável. Em nenhum momento se dizia, ali em 2017, que a economia do Brasil, pelo contrário, a economia do Brasil estava muito baixa. Em nenhum momento tinha-se a certeza de que as coisas iriam melhorar. Tinha uma expectativa de mudança de política, né, do governo Dilma para o governo Temer. E depois uma esperança lá na frente do próximo governo. Então, quem começa a migrar depois de 2017 para a renda variável é o investidor pessoa física. Aí entra um ponto importante. Por quê? Este investidor, primeiro, ele não tem perfil para a renda variável. Ele não tem perfil para a renda. Ele está lá no banco. Depois da greve dos caminhoneiros, o investidor estrangeiro abandonou o barco, digamos assim, ou seja, foi decepcionante para o investidor estrangeiro, ou seja, vou sair do Brasil, vou esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Esse investidor estrangeiro sai do circuito e quem faz a Bolsa continuar subindo são os investidores pessoa física. É aquele investidor que estava lá na caderneta de poupança, era aquele investidor que tinha até a caderneta de poupança velha, que rendia lá 6% ao ano. É um investidor que tem a caderneta de poupança nova, que rende 70% da Selic, mas aí a Selic começa a cair, começa a deixar de ser atrativo. Então, esse investidor que não tem perfil agressivo, não tem perfil arrojado, este investidor começa a migrar as suas aplicações financeiras de renda fixa para fundos multimercados, que são fundos de investimentos que têm lá um percentual da carteira em renda variável, alocado com um pouco mais de risco. É gente que saiu da poupança, saiu do CDB e foi investir em fundos de ações ou foi investir em ações. Teve gente que investiu em taxa de juros, ou seja, fundos de investimentos atrelados à volatilidade das NTs e NBs. Então começou a achar alternativas e a maioria dessas alternativas foi para a renda variável. Isso fez com que a Bolsa subisse de 2017 até agora a pandemia. Por que eu estou falando isso? Agora, entrando na parte dos investimentos também. Bom, a partir do momento que veio a pandemia e que a gente tomou um susto, e infelizmente, para nós, aqui no Brasil, essa pandemia veio no carnaval, ou seja, nós fechamos os nossos computadores, nós fechamos os nossos celulares, nós entramos num feriadão de carnaval, já com a notícia de que lá na China tinha um vírus circulando, mas não era ainda uma pandemia, que até tinha vindo para cá, mas a gente não tinha visto isso de perto, né? Mas, enfim, vamos para o feriado de carnaval e daqui a pouco, naquele feriado de carnaval, as coisas explodem no mundo inteiro. E para nosso azar aqui, é feriado na segunda, é feriado na terça e a Bolsa Brasileira só reabre na quarta depois do meio-dia. Bom, esses 2 dias e meio e mais o fim de semana nos custou muito caro. Por quê? Porque a Bolsa despenca 30%, 40%, quase 50% neste período. Então, o investidor, pessoa física, que realocou os seus investimentos, que saiu lá de um perfil conservador para um perfil mais arrojado, ele simplesmente, se esse cara migrou, para simplificar, da renda fixa para a renda variável, ele tem o seu patrimônio reduzido em 40%, 50%. E agora, o que ele faz? Realiza o prejuízo, ou seja, vende as ações que ele tinha comprado do Banco do Brasil, da Vale,
da Petrobras, do Itaú, do Bradesco, da Magazine Luiza, das lojas Renner, enfim, né? Ele vende e realiza o prejuízo, ou ele que sempre foi conservador espera as coisas acontecerem e espera a bolsa voltar. Então, isso foi um impasse, e aí eu entro neste detalhe, entro nesse momento, por quê? Para mostrar que a cabeça do investidor brasileiro ela vinha mudando e a pandemia forçou e fez com que a gente mudasse de vez. Então, quem não tinha perfil arrojado passou a ter perfil arrojado. Quem não tinha perfil moderado passou a ter perfil moderado. Quem era moderado passou até a ser arrojado. Por quê? Porque agora eu me deparei com uma situação completamente anormal. Eu digo, o cara que tinha aplicações em renda fixa. E aí tem muita gente esperando até agora, os seus papéis voltaram, e para surpresa geral da nação também, alguns deles até já recuperaram, outros já passaram do preço, e alguns outros ainda estão, digamos assim, abaixo do preço de antes da pandemia aqui. Então, a gente tem visto uma bolsa subindo, e subindo dia após dia, e aí é uma questão importante. Pô, como é que não para de subir? E agora? Eu entro? Puxa vida, o certo, analisando friamente, era eu ter entrado em renda variável na quarta-feira de cinzas, ou pelo menos naquela semana, onde a nossa bolsa realmente fica barata para o investidor estrangeiro. E eis que surgem os investidores estrangeiros. Eles começam a ver uma oportunidade no Brasil no auge da crise, no ponto culminante da crise econômica. Por quê? Porque ninguém sabia o que iria acontecer, ninguém sabia o que esperar, como é que as pessoas iam lidar com isso, como é que a economia ia lidar com isso. Pois é, num momento como esse, que a ação da Petrobras, que estava sendo negociada a R$ 32, ela vem e passa a ser negociada a R$ 10, ou seja, ela perde praticamente 2/3 do seu valor de mercado. Pois é nesse momento que o dólar explode. Por que o dólar explode? Que o explode que eu digo começa a subir. Porque todo mundo que está em países emergentes, todo mundo que está em países que tem um risco maior, eles procuram o porto seguro. O que é o porto seguro no momento desse? É comprar ouro, é comprar dólar. É sair de países com a economia instáveis para voltar, no caso, para países com uma economia mais estáveis, mais seguro que eu estava, no caso, os Estados Unidos lá. Então, há uma fuga de dólares do Brasil e o dólar explode. Olha, essa explosão do dólar, que bate em quase R$ 6, e essa desvalorização da Bolsa, primeiro ponto, torna a Bolsa muito atrativa em dólar. Então, uma ação da Petrobras está valendo $2. Antes da pandemia, ela valia $8. Então, esse é um ponto interessante para o investidor estrangeiro olhar para o Brasil e dizer assim, opa, tem oportunidade lá. Tá, mas e a economia dos caras? Poxa, a inflação está sob controle. A taxa de juros está lá embaixo. Ou seja, se eu quiser investir lá em renda fixa, como eu fazia antes, eu, investidor estrangeiro, eu não vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro agora, se essa economia recuperar. Então, existe aí uma entrada em massa de investidores estrangeiros que faz com que a Bolsa comece a recuperar. É claro que ela se recupera praticamente de todo mundo, a gente tem visto isso, tá? Mas no Brasil, então, a recuperação começa a ser maior. Por que eu estou dizendo isso? Para justificar o porquê que a Bolsa não para de subir. Não para de subir mesmo, apesar de ela ter caído hoje, ontem subiu mais um pouco, então ela está num momento de volatilidade. Primeiro, esse investidor estrangeiro entrou forte e deu uma impulsionada. Segundo, o investidor, pessoa física, continua comprando ações, continua migrando os seus investimentos, mesmo que ele esteja com menos liquidez, porque parte dos investimentos que eram da renda fixa estão em renda variável. O investidor, pessoa física, continua comprando, então tem fluxo a Bolsa Brasileira. O que é fluxo? É movimento, é volume de compra. E se todo mundo quer comprar um determinado ativo, a Bolsa sobe. Se todo mundo quer se desfazer dos seus ativos, a Bolsa cai. Então a Bolsa está subindo. Primeiro, impulsionado pelo investidor estrangeiro, que até deu uma segurada. Continua impulsionado pelo investidor pessoa física, porque esse investidor pessoa física, agora, com a taxa de juros a 2,25, ele não vê outra alternativa senão buscar a rentabilidade indo para o risco. Outro motivo importante, a taxa de juros
está muito baixa. Então, historicamente, se a gente for ver os gráficos e comparar e sobrepor gráfico IBOV que um gráfico Selic, nós vamos ver que quando a taxa de juros cai, quando a taxa de juros sobe, bolsa cai. Então, a gente está vivendo um momento que taxa de juros baixa, estimula a economia, o dinheiro fica mais barato e a renda fixa fica menos atrativa. Por contrapartida, a renda variável fica mais atrativa. Então, a taxa Selic baixa é bom para a Bolsa. Inflação, como eu falei já o tempo todo, está sob controle. O investidor estrangeiro vê que esse é um fundamento importante para o Brasil. Verifica que no Brasil a gente tem as reformas ainda por saírem, viram que o Brasil e o governo atual está disposto a colocar o país nos eixos, então isso agrada ao investidor estrangeiro, então isso na realidade também faz com que venha o fluxo de caixa, o fluxo de capital para cá e a bolsa suba, e ainda, o que é interessante, as notícias, que é o que mexe com a bolsa, que é o que move a bolsa, elas são, eu não diria mais positivas, mas menos negativas do que em fevereiro e março. Em fevereiro e março, a gente tinha o caos. A Bolsa precificou o caos. Caiu, desabou, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Todo mundo pensava, quebradeira vai ser geral. Continua uma quebradeira muito forte. Mas a notícia que se tinha é que o PIB brasileiro ia cair 9. Ah, mas pode ser que ele caia 7, é o que os indicadores estão dizendo. Ah, bom, se ele cair 7, é melhor do que 9. Essa notícia é positiva. Se as economias, apesar da segunda onda, mas começam a ser reabertas, os Estados Unidos começam a reabrir, São Paulo começa a reabrir, a Europa, a China reabre. Isso significa que o mundo volta a andar. Se o mundo volta a andar, é uma geração de emprego um pouquinho maior. Por quê? Porque muita gente já ficou desempregada. Ah, bom, então vai começar a gerar empregos novos? Vai, essa é uma notícia boa. Sim, mas o número de desempregados é muito alto. Sim, mas a tendência é melhorar daqui para frente. Mesmo que venha a segunda onda, porque se conhece os protocolos, já se sabe como é que funciona. É claro, salvo que venha uma outra pandemia, aí é outro papo, né? Aí nós estamos falando de um cenário completamente adverso, mas dentro do cenário que se tem, dentro do comércio, do cenário que se tem, as notícias são melhores agora do que eram antes. Então isso, gente, é o que está impulsionando essa bolsa. Aí alguém me pergunta assim, professor, vai ter bolha? Sim, pode ser até que tenha bolha e é assim que funciona. Quando os ativos começam a aumentar de preço desfreadamente, dia após dia, período após período, e sem motivos concretos para isso, a gente sabe que isso acaba se tornando uma bolha. Mas o Brasil ainda não está nesse cenário de bolha. Tem alguns ativos que estão bem desvalorizados ainda. Pode ser que tenham outros ativos que se tornem bolhas. Então a gente teria que olhar o setor específico, né? Qual é o setor específico que está subindo de uma maneira desordenada e que está completamente fora do valuation da empresa. Bom, aí sim, eu tenho que analisar essa empresa, essa ação separadamente. Mas o país como um todo, não, porque os fundamentos estão levando os investidores a comprarem ações. Então, esse movimento de renda variável em alta, bolsa em alta e taxa de juros em queda, investimentos de renda fixa em queda, está dando coragem para as pessoas. Isso está encorajando as pessoas. Aí eu vou lá e compro a ação, ela não para de subir. Aí eu escolho um papel, uma empresa de segunda linha, que eu digo mais small caps, e essa small caps dobra de valor depois da pandemia. Aí eu compro, por exemplo, uma commodity da Vale, que está em preços acima do valor antes da pandemia, e é uma empresa sólida, ou seja, então o fato da bolsa não parar de subir está encorajando muitas pessoas. Tá? Esse é um ponto importante. Tá, mas e aí, professor, isso é para sempre? Não, isso não é para sempre. Nós estamos ainda precificando momentos mais positivos do que negativos. A gente sabe que logo, logo, os dados da economia, agora a gente vem com... abriu-se a época de divulgação dos balanços das companhias. A gente sabe que os balanços não virão bons, mas vejam bem, se os balanços não vierem bons, mas vierem acima da expectativa que se tinha deles lá na pandemia, o preço das ações vai subir.
Por quê? Porque a notícia é positiva. Então, a gente sabe que a economia ela vai demorar um pouco mais para retomar. Os números demorarão para retomar. Bom, se o país e se o mundo começar, os estímulos econômicos, quase que eu me passo e esqueço, os estímulos econômicos que os governos, os bancos centrais, europeu, americano e o nosso aqui, para trazer aqui para o Brasil, estão dando muita liquidez no mercado. E essa liquidez está fazendo com que também tenha fluxo para as ações. Então, é isso que está justificando, não é a economia. A economia, a gente sabe que está um caos e os números são ruins mesmo. Mas a Bolsa, gente, isso é muito importante, ela precifica antes. E eu me lembro que na última live, foi a primeira live que a gente fez aqui no PUC Online, a gente estava falando bem no início da pandemia ali, e eu me lembro de ter dito assim, eu não vou me surpreender se nós tivermos no pico do coronavírus no Brasil e a nossa Bolsa estiver na máxima histórica. Não sou nem um visionário aqui, falei porque a Bolsa precifica antes, e casualmente é o que está acontecendo, nós estamos aqui no pico da curva, e nós estamos com a Bolsa lá nos valores, claro que nós não estamos voltando lá para os 117 mil pontos, mas a gente está em 105 mil pontos, ou seja, ela está num ponto muito interessante. Então, o que fazer com os meus investimentos nessa situação? Eu trouxe aqui, só para ilustrar um pouquinho isso, e para fechar até essa nossa live, depois abrir para as perguntas, o seguinte, ó. 2016, um título público, uma NTNB, que venceria em 2026, portanto, 10 anos de duração, ela pagava, na época, IPCA mais 5,75% ao ano. Sendo que o IPCA estava em torno de 6%. Vamos lá, pagava inflação mais 5,75%. A inflação estava 6,3%. Resumo da ópera. Eu comprava um título público em 2016 e ganhava 12% ao ano, 1% ao mês na renda fixa. Eu peguei 4 títulos aqui, por curiosidade, para falar para você sobre isso, e os 4 bateram em 12. NTNB 2026, NTNB 2055, um CDB, não vou falar do banco aqui, que na época pagava um pré-fixado de 12%, e uma debênture da Light, que pagava IPCA mais 6,83%, uma debênture incentivada. Então, essa aqui estava me dando 11,4% livre de IR. Eu peguei esses mesmos títulos agora. A NTNB 2026 hoje está pagando IPCA mais 2,11%. Ou seja, e a inflação está 2,13%. Quer dizer, esse mesmo título que lá em 2016 estava me pagando 12%, ele agora está me pagando 4,24% ao ano. A NTNB 2055 está pagando agora um pouquinho melhor, está pagando 5,92%, somando aqui IPCA mais 3,79%, e substituindo o valor da inflação. 5,92, era 12 antes. O mesmo banco que emitiu o CDB em 2018 para vencimento em 3 anos, era do vencimento em 2021 e que me pagava 12% ao ano, hoje esse banco, o CDB, para vencimento em 2023, está pagando 6,15, ou seja, a metade. E, pasmem, surpreendentemente, a debênture da Light, que na época estava IPCA mais 6,83, agora está IPCA mais 5,8. Não está ruim, está pagando mais ou menos 8% de taxa real. Então, vejam bem, aquele investidor que tinha renda fixa lá, para ele buscar esses 1% ao mês aqui, e aí esse é o ponto que eu quero fechar nosso bate-papo para abrir para as perguntas. Se ele antes só tivesse em renda fixa, nos títulos públicos, ele ganhava 12%. Eu fiz uma composição de carteira aqui, que hoje, para eu poder receber 1% ao ano, eu tenho que diversificar e muito a minha carteira. Eu coloquei aqui que se eu colocar 30% em renda fixa, e sendo que essa renda fixa, desses 30%, 20% for crédito privado é tipo debênture, que tem um risco maior, tipo CRA, que tem um risco maior, e 10% em CDB, nada em título público, eu colocaria 45% em fundos multimercados, eu colocaria 5% em fundos internacionais, 10% em ações
podendo usar ou não derivativos, e 10% em fundo de fundo imobiliário. Vejam que pulverização, que hoje é o que a gente tem que fazer, diversificar a carteira e correr mais riscos. Essa carteira, ela me renderia ao mês, nessas proporções, 0,83%. Me expondo aqui em 10% fundo imobiliário, que é renda variável, 10% em ações, que é renda variável, 45% em fundos multimercados, que é renda variável e renda fixa, ou seja, mais risco. Resumo, 70% da minha carteira, e mais 5% em fundos internacionais. 70% da minha carteira hoje teria que ter renda variável e 30% renda fixa. Se eu fizer isso, eu ganho 0,8% e não ganho 1%. Então, para eu poder ganhar 1%, eu fiz uma rápida simulação, eu teria que tirar os meus CDBs que eu tinha colocado aqui de 10% e colocar em ações, aplicando 20% em ações, eu chego em 0,97% ao mês. Então, gente, esse é um novo cenário. E o novo cenário nos traz produtos diferentes de investimentos, nos traz um momento muito mais de volatilidade e menos de tranquilidade. O perfil do investidor ele mudou e vai ter que continuar mudando. A gente vai precisar investir muito em educação financeira, não em educação financeira para aprender a investir, ok? Para aprender a investir, porque, vejam bem, eu apresentei aqui 7, 8 produtos de investimentos diferentes, que antes eu precisava apenas comprar título público. Agora não, agora eu preciso conhecer isso. E também para poder lidar com os meus investimentos. A gente estava muito acostumado a terceirizar. Sei lá, bota lá no banco, o gerente cuida, ou então eu deixo lá e ele vai por si só rendendo. Não, eu vou precisar olhar. Então, esse é o nosso novo momento. É um novo momento para esse momento de juros baixos. Diversificação de carteira, atenção com os nossos investimentos e educação financeira para poder realmente acompanhar isso de perto. Certo? Eu vou abrir para as perguntas aqui, acabei me passando um pouquinho, tá? E eu acho que eu já tenho até algumas perguntas aqui rodando para mim e eu vou rodar para vocês aqui. A primeira pergunta, então, diz assim: seguindo o exemplo de outros países que têm juros baixos, é possível acumular valores suficientes para a aposentadoria apenas se protegendo da inflação ou migrar para a Bolsa será uma necessidade? Eu não digo que migrar para a Bolsa. Essa solução que eu dou aqui, por exemplo, ela tem Bolsa e essa para mim vai ser uma... A gente não vai sair disso, não vai ter como não ficar exposto à Bolsa, seja na compra de ativos diretamente, seja no investimento através de fundos multimercados mais arrojados, multimercados mais conservadores ou então fundos de ações. A gente vai ter que ter um percentual da nossa carteira em ações, tá? Mas foi assim nos outros países e a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil entra nesse rol de países agora. Agora, a gente vai ter que entender um pouco mais de investimentos. Vejam bem, nos Estados Unidos, 75% da população tem aplicações financeiras envolvendo ações. Nós temos 1% dos brasileiros com CPF. Vai ter mais de 1% investindo em ações direto ou indiretamente. É mais um motivo para justificar essa alta, tá? Então, a gente vai continuar. Por quê? Eu até tinha colocado aqui para fechar a live com essa frase, mas eu vou aproveitar essa pergunta e vou falar agora. A pessoa que é poupadora, ela vai ter sucesso financeiro. Se eu tiver consciência financeira de não gastar tudo que eu ganho e de poupar, e aí sim, poupar com mais ou com menos qualidade. Se eu poupar com menos qualidade, eu, é claro, não vou atingir o número que eu quero, mas se eu poupar com qualidade, dando atenção para os meus investimentos, aprendendo a respeito desse novo mundo que vem pela frente, a gente consegue sim ter uma boa aposentadoria. A gente vai ver, são momentos distintos na economia. A gente teve um momento que a renda fixa era melhor, agora a gente está tendo momentos onde a renda variável está melhor. Vai ter momentos que o ouro está bombando também, é uma boa alternativa. Eu nem coloquei na minha carteira aqui, mas ter ouro, ter dólar, ter câmbio, também é sinal de proteção na carteira.
Então, a gente sempre vai ter momentos mais positivos. Com uma carteira diversificada, isso me ajuda a ficar mais equilibrado. Pergunta número 2. Considerando que ainda há uma resistência grande de investidores conservadores, como um assessor planejador pode conduzir um cliente a aceitar melhor os investimentos em renda variável? Então, tá, como é que um assessor, um planejador financeiro, pode conduzir um cliente a aceitar melhor? Olha, é só apresentar os números. Eu queria ter o número para apresentar para vocês e eu fiz esse exercício aqui. E achei muito interessante. Os mesmos títulos de 3 anos atrás estão rendendo, os mesmos títulos de renda fixa estão rendendo a metade. Então é matemático. Eu teria que, no mínimo, dobrar a minha exposição em renda variável. Se eu for fazer uma conta simples, né? Eu teria que dobrar a minha exposição em renda variável para tentar buscar a perda da metade da renda fixa, né? Sim, só fazendo essa rápida analogia. Então, a gente vai ter que apelar um pouco para a matemática e mostrar. Ou então, esse próprio investidor ele vai acabar olhando, ele já deve estar olhando para o seu extrato de investimentos mês após mês e ele está vendo que não vai. Hoje mesmo, eu estava conversando com um investidor, foi feita uma alocação de carteira para ele, onde tinha um fundo que era multimercado de baixa volatilidade. Isso que esse investidor veio de renda fixa. E esse fundo multimercado era o mais conservador da nova carteira que ele tinha. O que ele estava querendo? Tirar os recursos desse fundo, que era o Porto Seguro, que era o lastro, que estava fazendo as vezes da renda fixa, para colocar num multimercado mais arrojado. Vejam só, é claro que está sob a emoção de um momento importante da economia aí que a bolsa tá para cima. Mas vejam como muda. Então, não precisou eu dizer isso. Ele se deu conta e ele mesmo procurou para fazer isso. Agora cabe ao planejador dizer assim, olha só, mas eu preciso de um lastro. Tu precisa ter a tua gordura, tu precisa ter aqui a tua segurança, tu precisa ter o teu fundo caixa. Cuidado com a emoção, porque é muito comum em momentos como esse de bolsa para cima, as pessoas se emocionarem, se empolgarem e a gente tomar um outro tombo. Vou aproveitar uma outra coisa que eu era para ter falado e não falei. Que é muito importante também nesse novo momento, a gente realizar lucros. Quem não realizou lucro de 2017 para cá, estava montando a sua carteirinha de ações, estava lá, legal, a bolsa só subia. Aí o cara foi lá, botou 100 mil reais, estava com 130, 140 mil reais. 140, 150, veio a pandemia, voltou para o 100. Ou seja, ele perdeu 3 anos de investimentos, 3 anos, porque ele não realizou nunca. E o que ele deveria ter realizado durante esse período? A renda variável. Não era a renda fixa, é a renda variável, porque se ele tivesse realizado lucro com renda variável ao longo do tempo e fosse manejando a carteira, remanejando a carteira, observando que se a bolsa está subindo, eu tenho que diminuir a minha exposição em bolsa. Eu não tenho que zerar a exposição, eu tenho que diminuir a exposição em bolsa e talvez aumentar em renda fixa, fazer caixa. Por quê? Quando a bolsa cair, eu tenho caixa, eu tenho oportunidade para realmente tenho dinheiro para comprar a bolsa embaixo. Então é muito importante isso. Essa é uma lição que ficou para mim muito clara. Eu tenho que realizar o meu lucro de renda variável. Terceira pergunta e última aqui: quais os parâmetros para escolher as melhores empresas para investir na bolsa? Olha, se tu é investidor de longo prazo, eu diria assim, tu tem que olhar realmente, estudar um pouquinho mais sobre análise fundamentalista, estudar valuation, como é que a gente faz um fluxo de caixa descontado, como é que a gente avalia os múltiplos, os principais múltiplos das empresas, aí assim, avaliar setor, avaliar o setor no Brasil, o setor fora daqui e assim por diante, tá? Mas, se eu sou investidor de curto prazo, eu não preciso olhar muito para a qualidade da empresa, eu preciso olhar para o fluxo. E o fluxo, ele é comprador. Se o fluxo é comprador, compra. Outra lição que fica, neste caso, que eu estou comprando sem olhar muito a qualidade da empresa. Proteção. Ter ativos de proteção. Ou usar derivativos, ou usar dólar, ou usar ouro, ou até mesmo realizar parte do lucro, não ficar esperando que tu vai ganhar sempre. Vai ser muito importante daqui para frente a gente treinar o nosso cérebro também dessa maneira. Realizar o lucro é muito importante. Certo, gente? Está estourando meu tempo aqui. Foi um prazer enorme aqui. Eu acabo me empolgando e falando bastante.
mas é um assunto que me fascina, é um assunto que contagia, que eu gosto, e foi muito legal aqui passar essa 1 hora com vocês conversando. Eu fico à disposição, tá? Via Instagram, via Facebook, enfim, né, para a gente continuar esse papo aí nos bastidores, se vocês acharem que é legal. Vou fazer aqui o fechamento, conforme aqui foi solicitado, né? Então, queria lembrar vocês que a gente está aí junto com a PUC, que está nos oportunizando esse momento, um momento bastante interessante, com essas lives, de discutir com diversos profissionais da área da economia. Isso é muito bacana. O nosso projeto de MBA ele é um sucesso no Brasil inteiro. Então, vou repetir o que o Wilson havia falado. Nós temos 3 pós-graduações aqui para profissionais da área de mercado financeiro: finanças, investimento e banking, o planejamento financeiro e finanças comportamentais, e finanças corporativas, M&A e equity, né? E quem está participando aqui dessa live pode se matricular, né? Até o dia 5 de agosto. Recebe um curso de extensão de graça, está dizendo o professor Wilson aqui, né? Sobre gestão, liderança e relacionamento com o cliente, né? Para profissionais financeiros também. Certo, gente? Então tá, foi um prazer, bons negócios a todos vocês aí, sucesso nos investimentos e todo mundo, se Deus quiser, com saúde, saindo dessa, né? E a gente logo na rua se abraçando, comemorando, né? E voltando a se cumprimentar. Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.